Até porque o impacto foi gigante, não apenas para os outros países, mas para os americanos, né? Nós fizemos essa ampla cobertura aqui, você trouxe não sei quantas reportagens falando o quanto essas tarifas prejudicaram os americanos, né? Eu acho que esse que é um ponto. A gente disparou aí vários convites para que as pessoas possam aqui também nos ajudar a entender o que significa essa decisão, e acho muito importante a gente olhar do ponto de vista econômico, e não apenas dos Estados Unidos, mas do mundo como um todo. Por isso a gente recebe um economista agora, o Pedro Paulo Silveira, que já está conosco, a quem agradeço demais por ter aceito o convite assim em 1 minuto. Obrigada, professor. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Queria saber o que significa, que impacto é esse? Suprema Corte dos Estados Unidos derruba as tarifas globais de Donald Trump. Que recado é esse que a Suprema Corte dos Estados Unidos dá à política econômica de Donald Trump? O recado foi claro, né? Os limites institucionais estão dados, né? Ele tomar uma decisão unilateral como ele tomou, utilizando uma pequena brecha absolutamente injustificável na lei, pode ter alguma validade, mas no longo prazo não vale, né? Foi uma decisão inconstitucional sob o ponto de vista da Corte Suprema, e eu acho que isso, em certa medida, já era esperado. Tanto é que, alguns meses atrás, a equipe econômica já vinha sinalizando, junto com o próprio Trump, que eles teriam um plano B, um plano alternativo, caso as tarifas fossem derrubadas. Agora, vamos ver, o que me preocupa, de fato, é a continuidade da novela, né? Foi um choque de realidade, um choque de legalidade, um choque positivo, na minha opinião, mas agora eu fico um pouco temeroso, fico cauteloso, esperando a reação que ele vai dar. Ainda mais que ele está com o botão, ele está com o dedo no botão para acionar uma guerra, uma invasão, um ataque, sei lá o que é, no Irã. É o momento em que dos momentos em que ele é questionado, ele tem reações adversas. E é isso que o mercado, que a economia mais teme, né? Normalmente ele reage de forma muito impetuosa, ele não mede esforços para dar algum tipo de reação e mostrar que ele manda. Eu fico realmente preocupado com isso. Professor, uma percepção que se generalizou no mundo é que a política tarifária do Trump converteu-se na principal arma de chantagem dele, né? A grande chantagem do Trump era essa. Se alguém o contrariava, se era fraco demais, ele invadia, como fez com a Venezuela, bombardeava, como fez com o Irã, e agora está ameaçando novamente. Se era forte ou se tinha alguma relevância, ele tascava uma tarifa, fez isso com a Europa, fez isso com a China reagiu de forma mais vigorosa, o Brasil teve também a sua reação à sua maneira. Essa chantagem saiu da mesa, a Suprema Corte tirou a possibilidade do Trump, a menos que ele obtenha lá um aval do Congresso, a chantagem saiu da mesa. Pode-se intuir que mudou a regra do jogo na negociação com o Trump? O Lula está para ir aos Estados Unidos, então a Casa Branca não admite, mas está havendo aí uma negociação nos bastidores para que o Lula tenha um novo encontro com o Trump. Não lhe parece que mudou um pouco o jogo, aquela impressão de que os países tinham que ceder, em alguma medida, às vontades do Trump, ceder terras raras, numa proporção que comprometia até o interesse nacional, ceder na abertura de um mercado num setor que talvez não conviesse tanto. Zerou o jogo. Países como o Brasil, como a Índia, podem reiniciar, dar um restart na negociação com os Estados Unidos, ou acha que ele vai arrumar uma maneira de manter esse seu estilo chantagista? Oi, Josias. Olha, eu gostaria que ele tivesse tido um jogo zerado daqui para frente, porque esse tipo de intervenção que ele adota é muito danosa para a economia global, né? O comércio global sofreu bastante. A globalização foi um evento que trouxe muitos benefícios e teve seus custos, né? A desindustrialização de alguns países avançados, do Brasil inclusive, foi um desses custos, mas teve benefícios. Quando o Trump fez o que fez, ele estava tentando zerar os benefícios, nós só íamos ficar com os custos desse processo de globalização que foi feito.
de 3 décadas atrás até pouco tempo atrás. Bom, se o Congresso aprovar novamente o que ele precisa aprovar, ele retoma essa capacidade de chantagear. Mas eu acho que no curto prazo ele vai perder bastante poder. O velho taco vai voltar atrás agora sem força nenhuma. O Trump decidir alguma coisa e voltar atrás, volta para a mesa. Eu acho que ele sai enfraquecido no curto prazo, mas, mais uma vez, ele sempre acha um jeito de furar o bloqueio, criando um fato novo. Eu acho que os países agora têm que se concentrar nas negociações bilaterais com ele, tentando tirar algum proveito, mas vai ser uma coisa temporária. Eu tenho certeza que ele e os seus assessores vão tentar encontrar alguma alternativa para voltar a chantagear o resto do mundo. E vale a pena dizer, num processo no qual os Estados Unidos já vem perdendo força, né? Esse tipo de reação do governo Trump e da ala que ele representa é a reação típica de quem está perdendo força no jogo internacional. Eu acho que ele vai tomar iniciativas, a chance é grande, mais duras daqui para frente em outros campos, né? Vamos ver, eu acho que é cedo para dizer ainda. Ô, professor, bom, para quem está conosco na TV, o intervalo, mas a gente segue aqui falando com o professor a respeito do Brasil nessa negociação, né? No Brasil, em relação a essa decisão dos Estados Unidos. Ó, vai lá, UOL no YouTube que você continua conosco. E é o que nos interessa, né, professor? O senhor estava falando aí, os países vão começar com as negociações bilaterais. E para o Brasil? Vamos olhar para o Brasil, primeiro o impacto que essas tarifas tiveram na economia brasileira e agora, com a derrubada dessas tarifas, o que o Brasil pode reivindicar, né? Porque até a Mariana estava falando aqui sobre o reembolso que pode ser, dá para pedir alguma coisa nesse sentido? Existe algum caminho para isso? E qual deve ser a negociação do Lula com Trump? Porque a gente também está aguardando esse encontro entre eles. Olha, em tese, os setores que foram mais abalados, que tiveram tarifas elevadas de acordo com esse pacote que ele fez no ano passado, são os claros beneficiados, né? Tem alguns setores que estavam sem benefício, é o caso da siderurgia, tem o aço. Todos esses setores vão se beneficiar agora, né? Na Bolsa, logo mais, eles já estão subindo alguma coisa hoje, já estão se recuperando depois de um susto. Vamos ver como é que vão se manter ao longo do tempo esses setores. Então, mais uma vez, café, aço, tudo que tinha sido prejudicado de exportações do Brasil para os Estados Unidos agora tem um refresco. Agora, como isso vai se manter no tempo é uma pergunta difícil de responder. Eu acho que daqui para frente o governo Trump vai olhar pontualmente para cada setor que ele queria defender e vai, a partir daí, tentar envidar esforços para recuperar algumas tarifas, mas eu acho que o efeito líquido para o Brasil é bastante positivo. Eu acho que o Lula vai para a negociação com o Trump um pouco mais fortalecido, tendo um pouco mais para oferecer agora e tirar um pouco mais dele do que ele tinha antes dessa decisão da Suprema Corte. A viagem dele está aí, eu acho que não vai dar tempo de reverter até lá. Entendi. Tem uma dúvida, Fabiola, se me permite, talvez a Mari possa elucidar, porque havia um lote de tarifas que não estava naquele contexto de tarifas recíprocas, daquele dia da libertação do Trump, né? Algumas taxas que recaíam sobre o aço, o alumínio do Brasil. Acho que isso aí não entra, né? Isso aí está fora, né? Não, isso está fora. Está fora, né? Isso e está tinha fora. sobrado, daquele tarifaço de 50%, tinha sobrado ali uma tarifa de 10%, né? Essa cai? Essa também cai, porque essa também é uma tarifa recíproca que foi baseada também nesse mesmo ato de 1977 de emergência econômica nacional. Portanto, todas as tarifas recíprocas que o Trump impôs e os 10% sobre o Brasil estão nessa categoria, caem. Essa justificativa para essa tarifa já não é mais válida. Portanto, nenhuma dessas tarifas dos 50%, né, tanto os 40% justificados por Bolsonaro e preocupação com Big Techs, quanto os 10% adicionais de tarifas recíprocas deixam de existir. As únicas tarifas que seguem valendo
em relação ao Brasil são aquelas que estão no âmbito do USTR, que é o representante comercial dos Estados Unidos, que tem uma série de medidas de investigação, de comércio injusto e de deliberações, enfim, inclusive o Brasil está sob investigação em uma delas, a chamada seção 301, que sim, esse é um processo regular de tarifação e dele pode resultar novas tarifas. Agora, este é um processo demorado, longo, inclusive o professor vai poder comentar melhor, mas normalmente um processo de uma seção 301 leva mais de um ano para acontecer. Logo, não é no mundo trumpiano em que as decisões são tomadas muito rápido, com big sticks que são usados, né? As ferramentas são muito fortes e imediatas. A seção 301 e as ferramentas do USTR, elas não são ideais. E aí eu gostaria, inclusive, de perguntar a ele, ao professor, que outras ferramentas ele vê para que o Trump possa voltar de alguma maneira com essa política de tarifas e como deve chegar o presidente Trump à China. Ele vai à China no dia 31 de março, agora, portanto, a primeira visita de Estado à China, perdendo o seu principal, digamos assim, que ele vai chegar lá sem os dentes, né, professor? Perdeu as tarifas, ele ainda morde? Como é que funciona? Vai morder sem os dentes. Então, ótimo, Mari. Uma parte das tarifas do aço aparecem agora, não há dúvida nenhuma. Essa questão do ISTR, ele não utilizou essa possibilidade antes, que é esse, vamos chamar, é um conselho, um comitê criado para investigar as práticas dos países parceiros na área comercial. Eles têm o poder de sancionar algumas medidas de restrição ou de liberalização. Esse processo demora bastante e ele é questionável, inclusive, depois na justiça. É um processo que não foi utilizado pelo Trump de imediato, porque, como você disse, ele não tem efeito imediato, ele é um processo longo. E o Brasil está com uma investigação em diversos itens, e tem aí o aço, tem os produtos siderúrgicos. Há uma acusação de que o Brasil, além de praticar o dumping na agricultura, ele também utiliza matérias-primas chinesas que são exportadas para os Estados Unidos. Tem uma série de questões. O Brasil adota políticas muito liberais em relação ao desmatamento para bloquear as exportações brasileiras ou taxá-las, as exportações do agronegócio. Tudo isso está em discussão lá, mas não tem uma previsão para a decisão desse comitê, e depois ainda tem um período para que isso seja rediscutido na própria justiça dos Estados Unidos. Então, é um processo demorado. Né? Professor Pedro Paulo Silveira, muito obrigada por estar aqui conosco no nosso All News de hoje, dessa última hora aí, com essa notícia quentíssima. Até uma próxima oportunidade, professor. Obrigado pelo convite. Boa tarde a todos. Boa tarde. Muito obrigado.